Olá, boa tarde. Eu sou o Major Wellington, do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Vamos conversar aqui alguns minutos sobre o que nós fazemos lá na barreira, como chamamos aqui, que são as operações aeroespaciais. Preparar, lançar e rastrear. Então, o nosso objetivo, que consigamos nesses 30 minutos de conversa aqui, que vocês todos compreendam bem a missão. O que é preparar, o que é lançar, o que é rastrear um veículo aeroespacial. Nós temos um país de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados de área. Porém, a Força Aérea tem a atribuição de cuidar de 22 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Temos os nossos 8 milhões de território e mais ali essa parte grande do Atlântico Sul, onde nós temos a responsabilidade de controlar todo esse espaço aéreo e prestar assistência de busca e salvamento. Lembram do Air France, aquele avião que caiu ali perto de Noronha? Lá em cima ali, a Força Aérea teve que enviar aviões, a Marinha enviou navios para fazer a busca dos destroços daquela aeronave. E para controlar todo esse espaço aéreo, não basta aviões, não basta radares, precisamos de satélites. E quem estava aqui na apresentação anterior pôde ver ali o projeto do nosso satélite geoestacionário. Mas a intenção do Brasil é o quê? Ser independente, tanto no satélite como na estrutura para lançar o satélite. Então nós precisamos do quê? De centros de lançamentos e foguetes que possam servir como lançadores para colocar esses satélites em órbita. E o CLBI, então, ele se enquadra dentro desta missão. Então, aqui está o nosso objetivo, que vocês possam, então, compreender a missão do centro, que é preparar, lançar e rastrear veículos aeroespaciais. Vamos seguir esse roteiro aqui, bem simples, falar um pouquinho do histórico, a criação do centro e a nossa missão. Acho que travou. O que significa PENAI? Vamos lá. A criação do CLBI ocorreu oficialmente em 12 de outubro de 1965. Então, um pouquinho de história, né? O que estava acontecendo no mundo em 1965? No final da apresentação, teremos um tempo para perguntas. Então, agora é minha vez de perguntar. Quando é que o homem chegou à Lua? 69, né? 69. Então, em 65, o Brasil já estava com o seu centro. Agora eu vou perguntar. O Brasil ajudou o homem a chegar à Lua? Mito ou verdade? Verdade. Vamos ver daqui a pouquinho como que o Brasil, em especial o CLBI, ajudou o homem a chegar à Lua. Então aqui nós temos algumas fotos bem antigas. Não dá para ver muito bem, eu acho. Não sei como é que está ali. Aqui embaixo é a chamada Casa Mata. É uma edificação no subsolo. As paredes têm cerca de 50 centímetros de espessura e o teto também. É a edificação mais próxima da torre de lançamento. Por quê? A atividade aeroespacial é uma atividade de risco, muito risco. Pode ocorrer, e na história dos centros de lançamento em volta do mundo,
Infelizmente, vários acidentes aconteceram. Então, as pessoas, quando não estão trabalhando no foguete, estão na casa-mata em segurança. E à direita, um pouquinho acima, nós temos o Nike Apache, um foguete que foi desenvolvido nos Estados Unidos e fornecido ao Brasil naquela época para o nosso primeiro lançamento, que foi aqui, ó, em 15 de dezembro de 65. Um pouquinho tempo depois da inauguração do centro, já estávamos lançando o nosso primeiro foguete. Opa! Para termos uma ideia, essas bolinhas vermelhas ali são os principais centros de lançamento ao redor do mundo. Não estão todos, mas estão os principais. As duas bolinhas verdes são os dois centros brasileiros. Então, o Brasil está muito bem representado nesse seleto grupo de países que possui centros de lançamento. A bolinha verde mais abaixo é aqui em Natal, o CLBI. A bolinha verde mais acima é o Centro de Lançamento de Alcântara, que é uma das melhores posições, ou a melhor posição, talvez, do mundo para se lançar um foguete com a intenção de colocar um satélite em órbita equatorial. Um pouquinho mais acima, nós temos o Centro de Lançamento da Europa, que está aqui na América do Sul, porque está localizado na Guiana Francesa, que é um território francês. Então, esse centro francês, que é em Kourou, ele está na latitude de 5 graus norte, acima do Equador. E Alcântara, 5 graus sul, abaixo do Equador. Uma posição simétrica, ou seja, os dois centros têm praticamente as mesmas condições ótimas em relação a atingir o espaço. E a Rússia, China, Japão, Estados Unidos possuem diversos centros de lançamento. Uma das primeiras missões do CLBI foi ajudar o homem a chegar à Lua. Esse foguete aí, várias missões dele, é o foguete Saturno V, fez várias missões entre 1967 a 1973. Uma das missões foi a Apollo 11, em 1969. Para planejar o voo do Saturno V, que colocou o americano em órbita, depois colocou o homem na Lua, era necessário um estudo sobre a anomalia do Atlântico Sul. Esse fenômeno que ocorre aqui, ó, bem sobre o Brasil. Então, o CLBI estava numa posição muito interessante para realizar sondagens na atmosfera, para conhecer um pouco mais sobre este fenômeno. E no ano de 68, 69, 70, o CLBI lançou diversos foguetes em um acordo com os Estados Unidos, com a NASA, para fazer a sondagem da ionosfera, entender melhor essa anomalia e poder planejar melhor o voo do Saturno V. Esse gigante de 110 metros de altura, 2.900 toneladas, para levar o homem à Lua. E, um pouco depois, já ali, ó, desde 1976 e 79, os russos e os europeus usam esses dois foguetes. Quem estava aqui na palestra anterior viu a respeito do Ariane 5, que foi aqui apresentado. O Ariane, desde 1979, e o Soyuz, que é o russo, desde 1966, esses foguetes voam. Não um modelo, né? Porque esses foguetes são descartáveis praticamente. Eles vão em órbita, o foguete cai no mar e o satélite fica em órbita. Então, qual é a influência, né, a parte que o CLBI atua nisso aqui?
nós temos um acordo com a Agência Espacial Europeia para fazer o quê? O rastreio desses foguetes. Porque hoje os russos também lançam foguetes a partir da Guiana Francesa. Muito bem. Essa figura aqui é fornecida pela Agência Espacial Europeia. Mostra aqui a estação na Guiana Francesa, que faz o rastreio, acompanha, né, através de telemedidas ou telemetria, ou foguete. Então o foguete decola lá de Kourou, ao longo do seu voo, ele vai descartando seus vários estágios, até que fica o satélite em órbita. E a Guiana Francesa não tem alcance com seus instrumentos para acompanhar toda a trajetória. Aí faz acordo com outros países, e o primeiro país a acompanhar é aqui, o Brasil, com a estação em Natal. Então, a partir de cerca de 400 segundos de voo, depois que ele decola da Guiana, ele já está aqui no alcance dos nossos equipamentos. E fazemos o rastreio até uma certa parte da trajetória, depois uma outra estação continua. Semana passada foi o último voo do Ariane e nós fizemos o acompanhamento a partir daqui do CLBI. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos foguetes. Falamos do Saturno V americano, a Soyuz, que é da Rússia, o Ariane da França. Vamos falar agora um pouquinho dos foguetes brasileiros, que são não tão grandes como aqueles, mas é um caminho que nós temos que percorrer, porque construir grandes foguetes ninguém ensina. Isso envolve muito dinheiro. Um país que tem a tecnologia para colocar um satélite em órbita, ele vende, ele aluga seus foguetes, recebe muito dinheiro para isso. Então, quem tem a tecnologia não ensina. E se puder atrapalhar quem quer aprender, eles vão atrapalhar. Então, temos que aprender sozinhos a desenvolver isso, começando com pequenos foguetes. Aqui nós temos os foguetes da família Sonda, sonda de sondagem, que começamos a lançar foguetes para sondar a atmosfera. Tem o Sonda 1, 2, 3, o Sonda 4, depois a família VS, já estamos na VS-30, aqui o VLS, que é o veículo lançador de satélites, numa versão reduzida, por isso que tem esse Rzinho aí. Antes de chegarmos no VLS-1, que é um foguete maior, passamos para o VLS reduzido, pequeno, para testar algumas coisas. E ao longo desse desenvolvimento, nós conseguimos o quê? O domínio do combustível sólido. Hoje, o Brasil domina completamente a tecnologia para fazer motores com combustível sólido. E estamos caminhando, pesquisando em relação aos combustíveis líquidos. E nós temos também foguetes que não são de sondagens. São foguetes pequenos. Esse maior aqui tem 5 metros, o menor tem 3 metros. São chamados foguetes de treinamento. Então nós temos o FTB, foguete de treinamento básico. Ele alcança 30 km de apogeu. O que é apogeu? É a altitude máxima de um foguete suborbital. Por que ele é suborbital? Porque ele não entra em órbita. O entrar em órbita é lançar e ficar dando várias voltas durante anos em órbita na Terra. Eles não. Faz um voo balístico, uma parábola, né? Atinge o máximo e cai no mar. Então, 30 quilômetros. Para termos uma ideia, voos comerciais, quando os seus viajam ali, pegam um voo comercial, eles dão uma altitude em média de 30 mil pés, cerca de 10 quilômetros de altitude. O nosso foguete, o menorzinho aqui, o foguete de treinamento básico, totalmente desenvolvido no Brasil,
é uma empresa brasileira que vende isso aqui, lá de São Paulo, a Vibraz. Esse foguete atinge 30 quilômetros de apogeu e um alcance, né, onde ele cai, de 15 quilômetros. Já o maior, que é o foguete de treinamento intermediário, ele alcança 65 quilômetros de apogeu, 50 quilômetros de alcance em distância. Então, visto ali a criação do CLBI em 1965, as missões que realizamos com os americanos, com os europeus, e hoje o nosso foguete de treinamentos, porque precisamos manter a equipe sempre treinada. Por norma, não podemos passar mais de 3 meses sem lançar um foguete. Nós lançamos a cada 2, 3 meses, no máximo, um foguete. Alguém sabe quando foi lançado o último foguete? Ontem, na abertura do Campus Party, fizemos o lançamento de um FTB, ao vivo aqui, e para quem estava em casa, assistiu no YouTube. Então, qual é a nossa missão? É preparar o foguete, lançar e rastrear. Para isso, o que nós temos lá no CLBI? Para quem não sabe, o CLBI fica aqui em direção às praias do sul. Temos uma região de praia, e essa aqui é a área de lançamento. Cada coisinha dessa aqui, a bolinha dessa, é uma plataforma de lançamento. E mais atrás temos prédios da preparação, onde os foguetes são preparados. Quem estava aqui na palestra anterior, viu uma foto de um foguete enorme, que é o Ariane, com a preparação do foguete, que era colocar o satélite dentro daquele foguete para depois ser lançado. Nós fazemos isso em pequena escala, mas é necessário treinar, mesmo em pequena escala, para que possamos conhecer toda a tecnologia envolvida nisso aí. Aqui nós temos à direita aquela foto da Casa Mata, quando ela foi construída, e aqui, hoje, como é o interior da Casa Mata, onde o pessoal técnico acompanha, onde tem os dispositivos que monitoram a carga útil e onde tem o botão para lançar o foguete. E nós temos também o centro de controle, que monitora todas as etapas de um lançamento de um foguete. É aquilo que nós chamamos de cronologia. É uma sequência passo a passo, bem metódica, que deve ser seguida. Por que uma sequência detalhada, metódica a ser seguida? Porque vidas morreram para isso. Por que estou dizendo isso? Como eu disse, ninguém ensina a fabricar, a lançar um foguete. Você aprende sozinho. E em 2003, tivemos um acidente. Um foguete ignitou na plataforma, antes do momento de ser lançado. 21 pessoas morreram. E os estudos, as pesquisas, então, definiram uma sequência, um protocolo de segurança a ser seguido. Por exemplo, para ligar o foguete tem uma chave. Tem que botar a chave lá e ligar. Se alguém vai trabalhar no foguete, a chave vai com essa pessoa. Então, no protocolo fala, a chave entregue a fulano. Fulano está com a chave, ninguém vai dar partida, né? Vai dar, faz o serviço, retorna, passa a chave para outra pessoa. No máximo, 4 pessoas podem se aproximar do foguete ao mesmo tempo. Isso no nosso caso, nos nossos treinamentos. Por quê? Porque se ocorrer um acidente, temos ambulâncias, médicos para atender 4 pessoas. Se mais de 4 se aproximam e ocorre um acidente, não temos como atender. Então, temos uma estrutura preparada para atender até 4 pessoas. 4 vão lá, fazem o que tem que fazer, retornam, mais 4, até preparar todo o foguete e ele estiver pronto para o lançamento. E a cronologia é acompanhada desse centro de controle. Quando tudo está pronto,
todos saem do foguete, entram na casa-mata, inicia a contagem, o foguete é lançado e do centro de controle, através do rastreio, é acompanhado onde o foguete está, em qual distância, em qual altitude o foguete está, até que ele faz o voo balístico e caia na água. Aqui alguns foguetes pequenos sendo preparados para o lançamento. No FTB, podemos embarcar até pequenos experimentos de até 5 quilos, para fazer um voo de em torno de 4 minutos e atingir a altitude máxima de 30 quilômetros. Sistema de rastreio, nós temos uma estação de telemedidas com antena chamada Stella 43, 43 porque ela tem um ganho de 43 dBi, quem é da área entende então que é um ganho muito grande, é um ganho ali em torno de 20 mil vezes em relação a uma antena comum. Temos a antena de radar, nós temos 2 radares e a telemetria. Esses são os equipamentos usados para rastrear os nossos foguetes e para rastrear os foguetes lançados a partir da Guiana. Aqui um exemplo de trajetografia de um lançamento. Então, é feito um estudo que diz qual vai ser a rota, a trajetória nominal daquele foguete, que é a linha, essa parábolazinha verde. E depois do lançamento, através do rastreio, temos a trajetória em amarelo, em termos, né, de elevação, que diz qual foi a trajetória que o foguete seguiu, para saber se ele seguiu a trajetória esperada. Aqui está o CLBI, seus 2 radares, aqui está o mar. E o círculo em vermelho é uma área provável de onde vai cair aquele foguete. Esperava-se que ele caísse aqui, ele caiu aqui, mas dentro daquela área esperada que é calculado. Essa área vermelha, 68%. Então, a estatística diz que, para um desvio de 1 sigma, 68% de probabilidade de cair no primeiro círculo. No segundo círculo, cerca de 95% de probabilidade. No círculo maior, 99,7%. E paramos por aí, poderia fazer outros, mas aí é o suficiente. Por que isso aí? Estão vendo isso aqui? É uma embarcação. Ela não deveria estar aí. Quando é feito o planejamento de um lançamento, o espaço aéreo ele é interditado. A Força Aérea avisa a todos os pilotos que não podem voar nessa região. Nenhum avião em nenhuma altitude pode passar nessa região com o risco de ser atingido por um foguete. Para os pilotos, isso é fácil de ser obedecido porque eles seguem normas rígidas. Para os navios, para os barcos, para os pesqueiros, a Marinha é informada e é emitido um aviso aos navegantes. Mas quem é que tem um barquinho para ir até a praia, alguns quilômetros da praia, e abre o site da Marinha e vê o aviso aos navegantes? Grandes navios, mercantes, né, fazem isso. Mas o pescador, o turista com seu barquinho, não faz. Então, ele pode entrar numa área proibida sem saber. Mas os nossos radares mostram onde está essa embarcação e, como nós temos essa área aqui provável de onde vai cair o foguete, é feito, então, o lançamento. Se o barquinho estivesse na nossa área, seria, então, interrompida a contagem, aquele foguete não seria lançado naquele momento. Outro dia, ou aguarda-se meia hora, para ver se o barquinho vai embora. Opa! Além de tudo, né? Radares, telemetria, casa-mata, centro de controle, nós temos um apoio logístico. Ambulância, bombeiro, a segurança de superfície, um grupo gerador de energia. Para que um grupo gerador de energia? Não tem a concessionária que entrega a energia, mas a concessionária pode falhar, não pode?
não pode faltar energia. Algumas semanas atrás tivemos um blackout grande aqui na região, não foi? Imagine no meio da contagem, né? 10, 9, acabou a energia. Não pode. Então, durante as operações, o CLBI liga os seus geradores e não utiliza energia externa. Controle de qualidade. Temos pessoas que acompanham todo o processo e sempre checando se não há nenhuma possível falha para corrigir aquilo ali, reduzindo os riscos inerentes a uma operação espacial. E a nossa comunicação social, que divulga. As crianças das escolas aqui vão ao CLBI, assistem aos lançamentos, os repórteres, a mídia divulga, né? Hoje, um dos jornais locais aqui tinha a foto lá, nosso foguete lançado ontem. Bom, então era isso que eu queria conversar aqui. Eu tenho certeza que os senhores aqui todos conhecem a missão do CLBI, que é preparar, lançar e rastrear veículos aeroespaciais, e estamos à disposição aí de alguma pergunta fácil. É fácil? Alô. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de um civil ele desenvolver um projeto e esse projeto ser lançado ou até mesmo acompanhado pela instituição. Boa pergunta. Eu esqueci de frisar aqui a missão do CLBI. Como vocês no slide eu comentei, né? Preparar, lançar, rastrear e... Quem deu? Eu não falei. Desenvolver pesquisa básica e aplicada em função de preparar, lançar e rastrear. Nós não desenvolvemos foguetes. Nós temos lá em São José dos Campos um complexo tecnológico com vários institutos que fazem o desenvolvimento do foguete. Nós pegamos o foguete e lançamos. Mas nós temos no nosso efetivo vários doutores, mestres, engenheiros, pesquisadores que trabalham fazendo pesquisa para isso aí. E nós temos linhas de pesquisa, porque somos uma instituição de ciência e tecnologia. Então, é possível sim, mas tem que ter vínculo com algum parceiro nosso. No momento, temos já algum vínculo com a UFRN, temos vários estagiários. Temos um estagiário aqui, do CLBI? Não, mas nós temos vários alunos da UFRN, estagiários lá. Então, podem fazer sim, desenvolver um experimento e colocar. A maioria dos nossos foguetes vão ao espaço sem experimentos. Né? Nós apenas treinamos nosso pessoal, mas não fazemos um experimento, porque não tem algo para embarcar no veículo. Respondeu? Qual o grau de inclinação que os foguetes são lançados para atingir o apogeu marcado? Isso aí varia conforme o foguete, mas é entre 70 a 90 de elevação. E em termos de azimute, é para que ele caia naquela área interditada. Fica ali em torno de azimute, né? 0 grau é o norte, fica em torno de 90, que é o leste, mais ou menos, a 110, 120, mais ou menos. E quanto maior a elevação, mais alto vai chegar o apogeu, mas menor é a distância. Depende do objetivo que queira com o foguete. Meu nome é Isaías. No tocante ao rastreamento, para aviação de aeronaves, é possível acompanhar o voo no site. Aí, em questão de lançamento de foguete, existe algum site, algum projeto de site para o público geral poder acompanhar o lançamento? Os nossos foguetes, durante o lançamento, não. Mas existem sites especializados que rastreiam satélites. Por exemplo, há pouco tempo atrás, tivemos a estação espacial chinesa que caiu. Caiu uns 15 dias no Pacífico, perto do Chile. Então, muitas pessoas estavam monitorando nesses sites onde estaria aquela estação espacial. Tem alguns sites, aí você procura na internet, que fazem o acompanhamento de satélites. De foguetes, não. Mas, por exemplo, o Ariane, quando ele é lançado, o próprio site do Centro Espacial Guianense,
ele disponibiliza a posição do veículo. Boa tarde. Aqui. Os foguetes, quando eles caem ao mar, eles são recuperados. Não, é muito caro, né? A infraestrutura para ir recuperar um foguete desse pequeno. Porque o foguete ele se gasta no voo. Combustível, todo o motor, ele se queima. Se a carga útil for valiosa, talvez compense o esforço de mandar um barco ou um helicóptero com mergulhadores para achar isso aí. Então é muito caro e não compensa. Mas o projeto ele é feito com a preocupação de não trazer nenhum prejuízo ao ambiente. O maior prejuízo poderia acontecer com baterias com um material ácido. Então a bateria do foguete é um material biodegradável, tudo é preocupado para não agredir o ambiente. Boa tarde, obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber, não do CLBI especificamente, mas do Programa Espacial Brasileiro, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, como isso pode impactar os planos futuros do Programa Espacial Brasileiro? E também, em paralelo, eu gostaria de saber, a iniciativa privada agora tendo interesse, por exemplo, a gente vê o caso da SpaceX, uma empresa privada que já conseguiu ter um efeito muito grande, embora aqui mesmo com parceria com a NASA, como que isso pode impulsionar ou mudar o cenário aeroespacial no geral? Assim, então, como você avalia? O que ocorre? A primeira pergunta aí, eu não estou habilitado a responder. Está no nível político, estratégico, está fora do meu alcance. Com relação à segunda, é necessário que alguém tenha muito dinheiro, como é o caso do dono da SpaceX, né, de desenvolver essa tecnologia e começar a colocar isso de forma comercial. Então, é muito investimento e leva décadas para se ter um retorno. Então, acho que a grande dificuldade da iniciativa privada brasileira está nisso. Tem que ter muito dinheiro e esperar muito tempo para ter algum retorno. Mas, se uma empresa, né, conseguir desenvolver um foguete e colocar um satélite no espaço, custa ali um retorno de bilhões de euros ou dólares, né? Boa tarde. Assim, no tocante ao aspecto técnico, qual a diferença de Alcântara e o CLBI? Então, tamanho. Tudo em Alcântara é grande. A casa-mata é grande, o centro de controle é grande, as plataformas são grandes. Aqui é tudo em uma escala reduzida para pequenos foguetes. E a posição geográfica de Alcântara é excelente, uma das melhores do mundo. Mas chegar em Alcântara não é fácil. Tem que pegar um barco, ir até lá o centro, dependendo da maré é difícil. Então a logística para Alcântara é um pouquinho complicada. Por exemplo, um convênio com a faculdade. Aqui é excelente. Você sai da UFRN, em 10, 15 minutos você está lá lançando um foguete. Em Alcântara é muito complicado isso. E não é viável parar uma estrutura gigantesca de Alcântara para um pequeno experimento. Então, o CLBI ele tem algumas vantagens em relação ao Alcântara e Alcântara tem outras vantagens. O custo de manutenção do CLBI é bem menor. Mas poucas pessoas querem, por exemplo, trabalhar em Alcântara. E aqui nessa cidade, né, as pessoas trabalham 10, 20 anos. Então, o que é que nós observamos isso aí, na minha opinião? No CLBI, você tem engenheiros que estão há 30, 40 anos trabalhando. Então, nós temos uma boa confiabilidade naquele trabalho. A rotatividade de Alcântara é maior. Então, quando tem alguma missão de grande porte, o CLBI manda a gente para apoiar Alcântara. Então, há um complemento, né? Alcântara e CLBI se complementam. Existe uma infinidade de satélites e lixo aeroespacial ao redor da Terra. Quando é lançado um satélite, existe alguma forma de sondar se não vai acontecer algum impacto com esse novo satélite, com os que estão orbitando ou o lixo que está ao redor da Terra? E como que é feito isso? Não é a minha especialidade, né? Mas existe. Tem todo um estudo, todo o chamado detrito espacial ou lixo espacial, ele é rastreado, mapeado, tem um númerozinho e a sua posição é identificada, para ter esse controle ali. Mas é um grande desafio o que fazer
com esse lixo espacial. Boa tarde. Qual o potencial máximo qual o máximo que o Brasil consegue lançar de foguetes e existe alguma perspectiva para aumentar ele? Qual o máximo que o Brasil consegue lançar? Máximo em termos de altitude? Então, os foguetes de treinamento, você viu aqui, estão de 60. Nós temos foguetes maiores que alcançam 150, 200 quilômetros. Essa é aí onde nós estamos hoje. Isso é pouco ou é muito? Né? Às vezes as pessoas não sabem. 200 quilômetros de altitude é muito? 400 é muito? Vamos lá. Satélites de órbita baixa estão ali a partir de 400 quilômetros, mais ou menos. São satélites que dão uma volta na Terra em torno de 90 minutos. São satélites normalmente usados para sensoriamento remoto. Eles voam baixo, 400 km é baixo para um satélite, para tirar imagens, monitorar o ambiente. Para um satélite de comunicação, ele fica parado. Então, em qualquer momento, se você olhar para o espaço, ele está no mesmo ponto. Ele tem que estar a 36 mil quilômetros. Então, a grande dificuldade é colocar um satélite geoestacionário a 36 mil quilômetros. Satélite de órbita baixa, 400, 800 mil quilômetros. Hoje, nós estamos em torno de 200 quilômetros em voos suborbitais. Não atingimos ainda a capacidade de colocar um veículo em órbita mesmo baixa. Okay? O CLBI também atua dando suporte às empresas de defesa do país, como a Mectron e a Avibraz. Desculpa, não entendi. Se o CLB também atua dando suporte ao lançamento das empresas de defesa, como a Mectron e a Avibraz, até no lançamento de mísseis, não só com o intuito de lançar satélites, mas mísseis de defesa ar-terra. Exato. Ou terra-ar, na verdade. Operações aeroespaciais. Não apenas operações espaciais. E sim, nós fazemos ensaios para a indústria bélica, sim. Mais alguém? Ok? Acabamos? Então, muito obrigado.